Bom, novamente, boa noite. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui nessa roda de conversa. Bom, o meu nome é Giovana, eu sou uma das ADMs da comunidade e é um prazer estar aqui com vocês falando um pouco sobre ciência de dados. Eu gostaria que vocês começassem se apresentando um pouco aqui para gente. Queres começar, Cassiana? Posso sim. Boa noite, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quando a Carol me fez esse convite, eu fiquei assim, nossa, mas tá, vamos lá, vamos aproveitar aqui a oportunidade e integrar com as meninas, conhecer mais, falar das nossas vivências. E hoje eu vou trazer para vocês mais um viés acadêmico. Vamos dizer assim, eu vou deixar primeiramente a primeira pergunta, né? Por que os acadêmicos eles são ótimos para a carreira de dados? Vou deixar essa reflexão para vocês. E aí a gente pode interagir a partir dessa pergunta. E me apresentando, então, né? Eu sou a Cassiana, moro aqui em Uberlândia. Eu fiz graduação em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal de Uberlândia. Depois eu fiz o mestrado na área também de engenharia biomédica. Eu tive como linha de pesquisa estudar avaliação de tecnologia em saúde de um dispositivo médico, né, avaliando a usabilidade dele, e depois eu segui para o doutorado. Nesses intervalos, eu acabei fazendo consultorias acadêmicas, ajudando o pessoal na área de dados a estruturar, é, a, a estruturar os trabalhos, a fazer as análises estatísticas, e atualmente eu estou fazendo doutorado na área de sistemas computacionais e dispositivos aplicados à saúde, onde o meu trabalho hoje é desenvolver um sistema que seja capaz de graduar o tremor de mãos de transplantados renais, onde eu vou utilizar algoritmos de machine learning para poder classificar se o indivíduo ele está com tremor ou não. Então, tem tudo a ver com dados, e também estou em transição de carreira, né, assim, querendo entrar no mercado corporativo, já estou aí aplicando para algumas vagas, e tem tudo a ver com a academia, a ciência de dados. Show de bola. Então, vou começar me apresentando. Eu estou um pouco nervosa, gente, minha primeira vez falando para tantas pessoas assim. Eu não sou tão acadêmica quanto a Cassiana, mas eu estou no caminho também, pretendo ir para o mestrado, doutorado também, curto bastante essa parte da academia, né? Mas falando um pouco de mim, eu tenho um pouco mais de vivência em questão de mercado. Eu trabalho aí no ramo de TI faz mais ou menos 9, quase 10 anos, mas com dados propriamente dito, eu comecei há uns 3 a 4 anos atrás, e na engenharia, há quase uns 2, 3 anos aí, na engenharia. Eu sou de Florianópolis e sempre fui apaixonada por dados, principalmente pela engenharia, a parte da engenharia ali. E acredito que é isso. Meu cabelo é ruivo e eu estou com uma blusa bege com flores na manga. É isso. Muito obrigada, meninas. Eu acho que a primeira pergunta para iniciar já o que exatamente é ciência de dados e quais atividades um profissional dessa área exerce no dia a dia? Acho que a Cassiana pode responder melhor do que eu essa, Cassiana. Eu tenho uma visão bem simplista de ciência de dados, mas contato da engenharia com ciência de dados, não necessariamente o dia a dia, né? Então, se tu quiser dar a maior visão, Tá, eu vamos complemento. fazer o seguinte, eu ia falar exatamente isso. Começando então pela pergunta que eu fiz para vocês, né? O que tem a ver academia com a ciência de dados? Se a gente for parar para observar, nós, enquanto cientistas, nós estamos sempre analisando dados, a gente sempre está se preocupando, né, como que essa coleta vai ser feita, né, tipo, na academia a gente tem essa ideia de, tá, esse é o meu projeto e agora, por onde eu vou? A gente sempre cai perdido, e acredito que no mercado também a gente fica um pouco perdido, só que a questão da academia, a gente tem a ver com
a gente precisar pautar primeiro, identificar qual que é o projeto, qual que é a nossa dor. Então, o que é ciência de dados? É a gente pegar um conjunto de dados e trabalhar eles, fazer uma limpeza, fazer uma coleta muito bem feita, que isso aí vai influenciar muito nos insights que a gente vai ter, nas nossas interpretações, de acordo com o contexto que a gente vai ter. E, assim, de forma geral, é você pegar um conjunto de dados que está ali bruto e lapidar eles como se a gente estivesse fazendo um diamante, vamos falar assim. Então, quanto mais a gente limpar esses dados, transformar, aplicar técnicas de estatísticas, aplicar técnicas de modelos de machine learning, a gente vai conseguir identificar alguns insights e a gente vai conseguir, então, ter uma aplicação, né? Porque um dado sem uma aplicação, acho que a gente tem que pensar também aonde que a gente vai, o que a gente quer responder com esses dados, né? Então, partir daí, essa questão do que é ciência de dados. É um diamante que não foi lapidado, a gente lapida ele, transforma, mexe, revira, faz uma bagunça que seja, não, assim, não nos interessa exatamente, a depender do contexto, quais são as técnicas que você está utilizando, se você colocou no liquidificador, se você colocou no forno, tirou, e depois a gente quer ver o resultado. Quais são os insights, quais são as respostas que a gente pode ter com aqueles dados. Eu vou trazer um pouquinho do contexto que eu tenho de ciência de dados. A engenharia, geralmente, ela trabalha bem ligada com essas áreas de tanto ciência quanto análise de dados, né? Então, a engenharia, ela começa ali coletando os dados, normalizando e distribuindo para o resto de uma empresa, né? Então, seja para a ciência de dados, para analista de dados, para os devs, enfim. E aí, na minha visão, a ciência de dados, ela não tem só a questão, geralmente quando a gente pensa em ciência de dados, a gente pensa em estatística e modelo, vamos criar modelos, e vai muito além disso, assim, né, é a questão de você entender do teu negócio, entender qual que é o propósito daquilo que você quer como resultado, como a Cassiana bem colocou ali, e também tem muito a questão de não é porque um dado está explícito, está criado ali pelo modelo que ele vai estar correto, então você precisa entender justamente isso, o que eu espero, qual que é o resultado esperado disso, para saber se o meu modelo, o meu treino, chegou ao resultado esperado, não é porque não deu bug que está funcionando e que é o resultado que nós queremos. Então, acho que a ciência de dados, ela é um pouco de uma área muito, muito técnica, mas que também você tem que entender muito do teu negócio, né, porque ela está muito ligada ao negócio, muito ligada aos objetivos ali do que um cliente quer, do que a empresa quer, não é só sair pegando dado, modelando e jogando para qualquer lugar, né? A gente tem que também entender ali de processamento, entender enfim, de economia e tudo mais, né? São alguns quesitos técnicos que vêm junto com esse objetivo final, né? Bom, obrigada pelas respostas, meninas. A próxima seria, está tendo um crescimento na área de dados atualmente. Eu gostaria de saber o porquê e qual seria a importância, né, da área de dados como um todo em empresas e no meio acadêmico também. Certo. No meio acadêmico, se a gente for parar para pensar, desde sempre o dado ele sempre foi muito bem quisto, né? A gente, enquanto cientista, a gente tem a mentalidade de sempre estar questionando, explorando, né? Aprendendo sobre os dados e tudo mais. Então, a gente, na academia, a gente parte da questão de a gente precisa formular uma hipótese, então seria as perguntas de negócio que a gente quer responder, né? E dito isso, a gente vai planejar e vai realizar o experimento. E aí e acredito que não esteja diferente no mercado pelo seguinte ponto. Hoje o dado ele traz insights, a gente consegue ver o que aconteceu, né? Quais foram os erros que a gente cometeu,
quais são, a partir desses erros, quais são as melhorias que a gente pode fazer, e os dados hoje eu vejo como um auxiliador na tomada de decisão para qualquer área, de qualquer empresa. Como eu disse, vamos pegar aí, o dado é um diamante, esse dado, se bem lapidado, ele vai agregar valor para as empresas, vai trazer lucros, e assim mesmo na academia, né? A gente vê que muitos projetos, muitos produtos que a gente tem no mercado hoje, eles começaram a ser lapidados ali na academia, e então, assim, eu vejo o dado hoje como o novo petróleo. Então, se bem lapidado, se bem limpo, a gente consegue ter bastante vantagem, e acredito que é por isso que todas as empresas estão mudando um pouco a cultura, né, das suas empresas, para poder ter essa questão de enfatizar, né, e de explorar melhor os dados, e não simplesmente deixar um monte de planilha de Excel, e o que eu faço com isso? Não, vamos tirar o ouro daqui de dentro, né? Então, eu acho que cai nessa questão. Meu complemento eu acredito que o crescimento vem, eu já abro para ti, tá, Vitória? Não sei se ela levantou sem querer a mão. Eu acredito que vem muito disso, dessa questão de, eu vejo que as empresas sempre tiveram dados no seu produto, no core ali do seu negócio. Mas acontece que antigamente não existia a LGPD. Então, a NPD hoje em dia está bem forte, né, que é o órgão regulador ali. E aí as empresas começaram a ver a necessidade de entrar dentro desse regimento, digamos assim, né? Então, eu acredito que o grande crescimento na área de dados vem disso, porque a partir da LGPD, as empresas começaram a enxergar que não era só planilha de Excel, que aquilo precisava ter uma governança, que aquilo precisava ter um documento jurídico para saber se você poderia utilizar aquilo ou não. Então, a gente já entra na área de DPO, por exemplo, na área de qualidade de dados, para entender se aquele dado tem uma qualidade que está indo para o cliente. E aí, assim, foram se criando novos cargos dentro da área de dados, né? Analista, cientista, qualidade, governança. E aí, com isso, eu acredito que tem um crescimento aí no mercado, com certeza, na área de dados, justamente porque novas áreas foram se formando, novas formações foram se criando também na academia. Até hoje não tem engenharia, pelo menos eu nunca achei, gostaria que tivesse uma focada em engenharia. Mas eu acredito que é muito isso, o fenômeno LGPD ali deu um outro olhar para as empresas de precisamos governar esses dados, precisamos categorizar esses dados e saber aonde eles estão sendo utilizados, porque se a NPD bater na nossa portinha aqui, a gente precisa responder por eles. Então, com isso, houve um crescimento bem grande para a área de dados, por causa dessas novas áreas aí, né, que foram se criando. Obrigada, Nina. Vi, você ia fazer alguma pergunta? E assim, que dica vocês dão para quem está começando a estudar sobre dados? O que estudar? Se é machine learning, como a Cassiana falou, além disso, é Python. O que estuda para fazer dados? Pra trabalhar com isso? Bom, eu sou de uma área um pouquinho diferente da Cassiana. Temos alguns conceitos em comum, outros nem tanto. Mas eu acredito que a última roda de conversa que teve, a nossa colega respondeu muito bem, né? Estudar o básico funciona. Por exemplo, se eu for pegar hoje para estudar machine learning, eu vou ter que estudar, porque eu não sei, não faz parte do meu dia a dia. Então, uma pessoa que quer, por exemplo, entrar no mundo de dados, eu não recomendo já começar por machine learning. Recomendo utilizar o quê? Os conceitos básicos, entender o que é o dado, a estrutura de um dado, o que é uma higienização do dado, o que é a categorização desse dado, como é que eu faço a linhagem de dados, porque tudo isso abrange tanto a análise quanto ciência, quanto engenharia de dados. Toda essa parte da governança dos dados. Agora, o que você vai fazer com o dado depois, aonde que você vai aplicar, se vai ser no modelo, se vai ser numa ETL, no caso da engenharia, se vai ser num BI, no caso da análise de dados, aí já é um pouco a mais, sabe? Então, eu acredito que para entender primeiro a área que você quer atuar, se é ciência, se é engenharia ou se é análise, enfim, em qual área de dados que você gostaria de atuar, eu acho que o básico funciona, estudar
primeiro o que é uma higienização de dados, como é que eu coleto um dado, da onde que ele vem, para onde que ele vai, para daí sim começar a entender ali a área de atuação que você gostaria de atuar, para daí nichar um pouco mais os seus estudos para essa área, sabe? Mas acho que é isso da minha parte. Vou passar para a Cassiana. É isso mesmo que a Isadora falou. Vamos dizer assim, que você fundamentar muito bem os conhecimentos básicos, matemática, estatística, tem que pegar um pouquinho da parte de negócio, né, para poder, porque tanto o cientista quanto o analista, nem sempre ele vai ter ali os dados prontos e está aqui e agora trabalha. Não, vai ter lacunas ali, você vai ter que entender por que está acontecendo isso. Então, essa questão de você entender um pouco do negócio, não é para você ser expert, tá? Mas você saber entender, ter essa comunicação, tá? Vamos falar aqui um pouquinho também de soft skills, saber se comunicar, se fazer entender, pedir ajuda, né? Falar, olha, isso aqui eu não estou entendendo, o que está acontecendo, por que esse dado está faltante? É justamente isso que a gente tem que, são ferramentas que a gente tem que ter, né? A estatística básica, a parte de, vamos dizer assim, se você for seguir para a parte de ciência de dados, parte para mexer com modelos de machine learning, álgebra linear, você precisa saber, enquanto analista, saber mexer nas planilhas do Excel, né? Saber fazer ali aquela parte básica de identificar a média, mediana, o que cada uma dessas médias, desses conceitos estatísticos, eles vão, o que eles estão dizendo no dado que você tem, no seu contexto, isso, saber interpretar. Então, e aí se a gente for pegar para a parte técnica, né, acredito que o ideal é começar com SQL. SQL e Python ali. Debruça no SQL, é uma linguagem, vamos dizer assim, ela é fácil, só que ela vai crescendo, o conhecimento dela, assim, ela vai se agregando, e se você não deixar muito bem fundamentado essa parte, você vai se complicar. O próprio Excel, a gente sempre fala, bate na tecla do Excel, mas o Excel também é uma excelente ferramenta, né, para poder fazer essa parte de análise de dados. SQL, Python, outra coisa também que eu já vou dizer aqui para vocês, treina o inglês de vocês também, faz muita diferença. E acredito que esses são os primeiras etapas aí para começar na área, seja para virar analista de dados, seja para virar cientista ou engenheiro de dados, porque são esses conceitos básicos, eles estão nessas áreas, né? Eles estão presentes, são comuns a esses 3 cargos, vamos dizer assim, que é os que a gente mais vê hoje. Está surgindo o Analytics Engineer, também tem a ver essa questão de saber esses conceitos básicos. Então, acredito que é isso. SQL, Python, um pouco de negócio, inglês, e se joga. Eu já trabalhei na área de qualidade de dados e também utiliza muito SQL e Python, viu? Então, essa interpretação de olhar, por exemplo, o dado está errado. Geralmente, você não vai abrir o código da pessoa e procurar o porquê que ele está errado. Geralmente, é a pessoa que construiu aquele código, mas você conseguir se comunicar com a pessoa que criou aquele código, falar, olha, esse dado não está batendo com o que a gente gostaria, eu já vi que o caminho do código está aqui dentro dessa pasta, você poderia enxergar, dar o caminho das pedras para um stakeholder ou para a pessoa que é dona daquele código. Essa comunicação que a Cassiana falou ali é muito importante mesmo, assim. Então, concordo com todos os pontos aí, assina embaixo, Cassiana. Bom, vocês comentaram um pouquinho sobre a diferença entre os cargos, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais sobre as diferenças entre o engenheiro de dados, o cientista de dados e o analista de dados. O que tem de diferente nesses cargos para quem quer seguir carreira em cada um deles? Certo. Eu vou deixar essa pergunta para a Isadora, porque ela está no mercado, e acredito que ela tenha
mais contato com essas pessoas, né, com esses cargos, porque assim, eu conheço muito assim da teoria, o analista ele vai até esse ponto, o cientista ele vai desse ponto para cá, mas ele também faz isso de analista, então assim, vamos ver a experiência, né, vamos ver a visão do mercado. Tá, bom, vou colocar novamente aqui minhas experiências, não é toda empresa que tem esses cargos muito bem definidos e separados. Existem empresas que têm ali o engenheiro que faz um pouco de análise de dados, de cientista que faz um pouco da engenharia, mas da minha vivência eu peguei empresas que existiam muito, muito bem essas separações. Então, tudo começa na engenharia. A engenharia, o papel do engenheiro é você coletar os dados, ou sejam eles externos ou vindos de um cliente, né? Então, pode vir ali através de um Excel, pode vir através de uma API, pode ser um site público que você vai coletar uma informação, e aí você coleta essa informação. Então, você puxa essa informação para dentro de casa, e aí essa informação ela pode vir de qualquer modo, desestruturado, estruturado, com acentuação, sem formatação, ela pode vir de qualquer modo. E aí o papel do engenheiro é justamente isso, olhar para esses dados e estruturar eles de uma forma que possa ser utilizado dentro da empresa. Então, fazer uma higienização, estruturar eles como colocar ali, por exemplo, uma coluna nome, colocar tudo certinho, fazer toda a modelagem daquele dado, né, que a gente chama de modelagem, e distribuir ele para a empresa de uma forma que possa ser utilizado pelo negócio. Já a parte de análise de dados, geralmente, pela minha vivência, é o time ali, higienização e limpeza. Vamos lá. Só respondendo a Vitória ali, para a gente não passar esse ponto, a higienização e limpeza de dados, que a gente chama, é, por exemplo, quando uma coluna de nome, por exemplo, vem com acentuação, ou vem com um caractere em uppercase, né, como é que é? Gente, é uppercase e lowercase, eu esqueci em português, me desculpa. Letra maiúscula. Isso, maiúsculo e minúsculo. Então, você deixar tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo, dependendo do que faz sentido para o negócio, é você colocar essas regrinhas em cima daquele dado, para todo dado que entrar daquela forma, ele saia de outra forma. Então, que ele fique um padrão ali para que a empresa possa utilizar de uma forma mais dinâmica, né? Para que o cientista, o dev, ou, enfim, analista que for utilizar, não tenha que trabalhar em cima daquele dado para deixar dentro de um padrão. Então, isso, exatamente, é padronizar e organizar, é exatamente isso. Então, o ETL, a gente extrai, transforma o dado, que é a parte de ou fazer a higienização, também tem a parte de modelagem, que é o quê? Por exemplo, eu tenho o nome de uma pessoa e numa outra base de dados eu tenho os telefones atrelados a um CPF. E aí eu junto essas duas informações, eu crio uma nova base, que eu vou ter o nome, CPF e telefone. Então, isso é a modelagem, a gente também consegue fazer isso na parte de transformação do dado. E aí, novamente, entra a parte de negócio, depende do que o negócio vai querer. E aí, a gente carrega esses dados. A parte de análise de dados, geralmente, é o time que vai consumir esse dado para fazer dashes. Então, eles vão fazer toda uma análise envolvida do negócio, então vai vir ali uma solicitação para eles, ou eles vão entender ali o que a empresa está querendo ver dentro dos dados e vão criar dashes para transformar esses dados que estão aqui num banco de dados numa parte mais visual, né, que consiga transformar essa informação para stakeholder, para CTO, para dono de empresa, para que eles não tenham que ficar entrando no nosso código, fazendo um select lá no banco e tudo mais. Eles vão olhar de uma forma mais visual e de uma forma mais resumida, com as regras já aplicadas. Então, assim, o analista de dados, ele precisa saber Python e SQL também, geralmente, porque ele vai precisar, justamente, acessar aquele dado, juntar as informações e jogar num dash. Ele não vai só saber montar dashzinho lá e é isso. Não, ele tem que saber acessar aquele dado e interpretar também. E aí entra o cientista de dados, que é a parte que vai acessar os nossos dados no banco de dados. Geralmente, ele vai acessar dentro de um repositório e ele vai começar a criar modelos para esses dados. Então, por exemplo, um modelo de renda. Ele vai pegar a renda das pessoas ali e criar um modelo que ele meio que se autogerencie, digamos assim, né? Ele vai olhando aqueles dados, vai treinando, vai modelando
para chegar dentro de um resultado final. Então, basicamente, modelagem de ETL é diferente de modelos de ciência de dados, porque o modelo de ciência de dados ele vai usar árvore de decisão, me corrija se eu estiver errada, Cassiana, árvore de decisão, regressão linear, vai usar todos esses conceitos de estatísticas para aplicar cálculos em cima daquilo. Então, qual que é a probabilidade de uma pessoa ter uma renda X e trabalhar nessa área de São Paulo? Qual que é a probabilidade de uma pessoa, sei lá, pegar Covid? Porque essa área aqui estava com muita gente relatando Covid, e aí o que acontece? Como é que a Cassiana vai saber que essa área aqui tinha muito Covid? Porque o engenheiro de dados coletou os dados do SUS, que informava que ali tinha muitos casos de Covid, e aí a Cassiana vai lá, beleza, então vou pegar essa base de dados que aqui fala aonde que estava concentrado os dados de Covid, vou pegar a outra base de dados que tem aqui, de pessoas que moram nessas regiões, e vou criar um modelo de probabilidade de pessoas que possam pegar Covid. Então, basicamente, a ciência de dados, ela vai complementar aí essa parte com os dados que vêm lá da engenharia. Isso. Mas a Cassiana pode falar mais. E assim, só para complementar, né, o que a Isadora falou, vamos dizer assim que o analista de dados ele vai desempenhar um papel fundamental para fazer a coleta, organizar, interpretar os dados e estar bem ligado ao time de negócios da empresa, né? Ele, então, vai fornecer análises descritivas, vai criar apresentações, visualizações simples, né? E vai responder a algumas perguntas específicas sobre os dados e vai auxiliar, né, através desses dados, baseado em evidências, né, na tomada de decisão operacional, quanto na percepção, né, dos resultados e nas tendências ali dentro do contexto de cada empresa. Então, a gente tem como tarefas do analista de dados, né, coletar os dados brutos, fazer a limpeza e a transformação que a Isadora falou. Ele vai estar responsável por gerar os dashboards e entregar os relatórios, né, de acordo com as perguntas específicas que lhe foram feitas. Já o cientista de dados, vamos dizer que ele vai exercer um papel fundamental na análise dos dados, ele vai fazer uma análise mais complexa, ele vai analisar os dados, estudar os dados para poder extrair insights valiosos, ele vai se relacionar com os dados de modo que ele consiga ali predizer situações futuras. A gente vai pegar os dados e vai olhar para o futuro. A partir desses dados, que já aconteceu alguma coisa, o que pode acontecer lá na frente, né? Então, qual que é a principal função do cientista de dados? É pensar em perguntas, né, que as empresas, que as organizações, elas desejam, né, responder com aqueles dados, né, baseado nas evidências. Quando eu falo aqui, tipo, a área de dados é uma área extremamente apaixonante por ser extremamente baseada em evidência. O achismo fica no bolso, sabe? Assim, se a gente for chegar a levar exatamente ao pé da letra, como deve ser, nós, enquanto cientistas e cientistas de dados, analistas, engenheiros, nós temos que ser imparciais. A nossa opinião não importa, porque ali a gente está trabalhando dentro de um contexto diferente. O que eu acho, o que eu deixo de achar, não me interessa. Se o dado está dizendo tal coisa, esse dado está dizendo tal coisa. E ponto. Não tem discussão. Então, voltando, né? O cientista ele vai ter as habilidades, né, de comunicação. Então, ele vai. Para que é isso? Para ele ser capaz de traduzir os resultados complexos, né, que ele fez. Ele vai traduzir os dados e vai trazer para o time de negócios o que aqueles dados, o que toda aquela modelagem ela vai implicar de forma simples ali, sabe? O entendimento, olha, tudo isso aqui que a gente fez, essas trocentas milhões de linhas, está nos mostrando tal coisa, né?
Porque aí esses dados, né, essa compreensão dos dados, dessa interpretação, vai embasar as empresas em decisões estratégicas. Vamos dizer também que o cientista de dados ele vai ter um papel mais estratégico, né, na identificação das oportunidades de negócio, inovação, criação de solução, porque é sempre baseado no que a gente tem de dado agora, de um ponto retrospecto até agora para frente, o que a gente quer a partir desses dados, mudar dentro da empresa, faturamento, lucro, enfim, questões de inovações. Pensando pelo lado da saúde, o cientista de dados, vocês já devem ter visto alguns problemas, fala assim, porque existe a probabilidade, qual a probabilidade de mulheres jovens, por exemplo, do Nordeste, vamos dizer assim, sofrerem infarto do miocárdio na faixa etária de, sei lá, de 50 a 60 anos. Como é que ele chegou nessa informação? Ele pegou várias características, vamos dizer assim, né, características fisiológicas, genéticas, ambientais, emocionais, fatores ali que vão corroborar para que aquilo possa acontecer, aquela probabilidade, não necessariamente vai acontecer, vai enxergar tendências. Então, a gente utiliza os modelos, né, para poder fazer essas previsões. E, por fim, né, o engenheiro de dados, como a Isadora pontuou muito bem, né, ele vai ser um profissional que vai ser especializado em projetar, vai construir, vai manter a infraestrutura dos dados para que a gente tenha um fluxo contínuo e eficiente das informações dentro da organização para que cada um ali responsável pegue o que é necessário, né, para eles tirar os insights, seja o analista de dados, seja o cientista de dados, né, e aí ele também está relacionado com garantir as características de escalabilidade, segurança, a integridade desses dados, vai implementar soluções de armazenamento, né, como o banco de dados distribuído, data lake, data warehouse, e vai disponibilizar os dados de qualidade para analisar as tomadas de decisão. Então, assim, vai depender de cada área que a gente está. Cada um tem seu papel e eles são complementares. Então, quando a gente fala na área de dados, não é. Hoje ainda a gente tem algumas empresas que tem o cientista de dados que faz tudo, ou tem o analista de dados que faz tudo, ou engenheiro de dados que faz tudo, porque ainda está sendo difundido, e essa política de dados, né, de evidenciar e de tirar benefícios dos dados, ainda está sendo difundido nas empresas, então não existe muito essa distinção de cargos. Eu acho que, para encerrar, né, complementar aí o que a Isadora falou sobre o que cada um faz. No geral, todo mundo está trabalhando com dado, tratando os dados da melhor forma possível e entregar conforme a demanda de cada um. A gente trouxe uma visão bem geral, né? Mas, claro, cada um tem suas especificidades no dia a dia. Mas eu só queria deixar um disclaimer aqui, gente. A parte de governança e qualidade de dados é muito importante para que todas essas áreas que a gente está falando, geralmente não existe essa área específica na empresa separada. Mas, mesmo que exista, você precisa ter uma noção, pelo menos básica disso, né? De um dado, o que é um dado de qualidade, como é que eu passo pelas regras de qualidade, o que é uma governança, porque a partir do momento que o dado ele sai ali da engenharia, você precisa saber para onde que ele vai. Porque senão daqui a pouco ele está modelado lá na engenharia de dados, um dev usou lá no produto, e aí você já não sabe, por exemplo, quando você precisar corrigir aquele dado, para onde que você tem que mandar a correção também junto. Então, saber aonde aquele dado está dentro da empresa, para onde que ele está indo, onde é que ele está saindo, toda essa rastreabilidade de dados é um papel
da governança de dados, né? E toda a parte de qualidade, saber se aquele dado, por exemplo, se você coleta dentro de um site, né? Aquele site, a toda semana, todo mês, vai mandar uma nova base. Como é que você vai garantir que aquilo está sempre vindo com qualidade, né? Você tem que sempre estar monitorando aquele dado, né? Então, é muito importante que todas essas áreas tenham esse conceito aí de governança e qualidade desde o início. Eu recomendo, pelo menos. Mas vamos para a próxima, senão a gente fica até amanhã falando. Bom, uma pergunta aqui do chat foi feita pela Olivia. Como mulheres no ambiente de trabalho de vocês, a maioria são homens e vocês já vivenciaram alguma situação desconfortável? E aí, Pode Cassiana, começar. queres responder essa? Posso começar? Pode começar, e depois eu falo do viés acadêmico. Acho que desde da área de TI como um todo, né? Eu comecei faz um tempinho atrás, sempre foi muito mais envolvida ali por homens, né? Hoje ainda é mais homens do que mulheres, mas eu vejo esse movimento acontecendo de mulheres entrando na área. É o que eu gosto muito, fico muito feliz. Mas dentro da minha jornada em dados, especificamente, eu trabalhei poucas vezes com mais mulheres dentro do time. Hoje, atualmente, eu trabalho com somente uma mulher dentro do time, além de mim. E sobre presenciar alguma situação desconfortável, eu vou dizer que eu já sofri situações desconfortáveis e já presenciei situações desconfortáveis. Então, gente, é comum, sabe? Eu não sei nem o que falar, assim, é triste, mas é comum. A gente tem que entender como conversar, como relatar. Às vezes, teve vezes que eu relatei, não surtiu muito efeito. Infelizmente, Vitória, mas acontece. E aí vai de você pegar uma pessoa que esteja ali à frente do seu time, que seja uma pessoa muito boa, porque houveram vezes que eu relatei e a resposta foi: é o jeito da pessoa, releve e lide com isso. E aí eu tive que aprender a lidar com isso. E houve outras vezes que realmente houve ali uma conversa, colocaram, sei lá, as duas pessoas na mesma sala, vamos conversar, ou conversaram com cada um e se resolveu a situação. Mas nada assim, nada que eu pense assim, nada extrapolante, assim, é mais a questão de grosseria, ser um pouco mais direto, responder, por exemplo, você pedir ajuda, a pessoa falar, ué, mas você já devia saber isso, eu não vou te ajudar, essas coisas do gênero, assim, sabe? Tirar a mulher para burra, assim, é triste, mas às vezes acontece. Mas, assim, não desistam, porque não é só na área de dados, é em qualquer área de desenvolvimento, é uma área ainda muito masculina, mas eu acho que essas comunidades, esses grupos, assim, eu faço muita questão de participar por causa disso, porque eu não quero que as meninas desistam, sabe? Eu não quero. Eu tenho um case de sucesso muito forte com a minha apadrinhada na última empresa que eu trabalhei. Eu dei muitas forças para ela e hoje ela está lá lutando sozinha a luta dela. Então, assim, lutem, deem força uma para a outra, que a gente vai dominar esse mercado ainda. É verdade. Só complementando, no caso, acredito que a área de tecnologia, né, em si, ela sempre foi vista com o estereótipo masculino, o nerd introspectivo e a mulher que é introspectiva, é assim mesmo, ela vai aprender com a vida e é isso aí. E, assim, eu venho da engenharia, né? Então, acredito que desde a faculdade eu já meio que aprendi a me impor mais também nessa questão. Apesar que eu fiz engenharia biomédica e a minha turma e as turmas de engenharia biomédica aqui na UFO eram majoritariamente mulheres, a gente ainda tinha contato com homens da engenharia elétrica, e o corredor, o bloco e mais homens, você está passando e tem aquela situação constrangedora. Acredito que isso assim tá presente em todas as áreas da TI, vamos dizer assim. Mas é como a Isadora falou, sabe? A gente tem que continuar, ser resiliente, ser flexível,
porque cabe todo mundo e nós, enquanto mulheres, somos mais detalhistas, nós somos mais, vamos dizer assim, a gente é mais foda também, tá, gente? Vamos dizer assim. Ô, Cassiana, eu queria só complementar que na minha jornada, eu fui formada em jogos digitais, né? E tinham, acho que 45 pessoas na sala, 40 por aí. Dessas pessoas eram 5 mulheres e finalizou só comigo na turma. Mas eu queria falar que desde que eu comecei, assim, não dá para generalizar que é só homem, sabe? Eu já trabalhei com mulheres que não foram tão legais comigo também, sabe? Que acontece aquilo de puxar tapete, de falar pelas costas, e eu já trabalhei com muito homem que foi super gente boa, foi super parceiro, me fez crescer, sabe? Cresceu junto, puxou junto a corda ali e a gente foi junto, sabe? Então, tentar evitar essa generalização, assim, entrar num time só de homens, putz, já não vou me dar bem porque é só homem, ou que tal pessoa fez. Às vezes a pessoa só não estava no dia bom, entendeu? Às vezes a pessoa só não estava no dia bom, depois ela vai te pedir desculpa e acontece, sabe? Então não é porque a pessoa é homem que ela vai te tratar mal, não é porque a pessoa é mulher que ela vai te tratar muito bem. Isso. Então acho que só ter esse disclaimer da gente cuidar com a generalização, mas sim, é uma área majoritariamente ainda masculina, apesar de ter um movimento de mais mulheres agora. Mas eu acredito que isso está tendo esse movimento e a gente tá vendo assim, eu acho que até uns tempos atrás existia aquela coisa assim, que a mulher via a outra como invejosa às vezes, ela vai puxar meu tapete a qualquer momento. E eu estou vendo assim um movimento contrário, as moças, as mulheres que já tá lá em cima, vamos junto, a gente pode junto. E assim, a gente vê isso aqui na comunidade, sabe? Quantas mulheres interessadas na área de dados vão pensar assim, quando todas nós aqui estivermos trabalhando, a gente vai fazer a mudança, cada uma de nós, para que a gente tenha uma equidade na área, né? Assim, então, acho bacana, como a Isadora falou, pontuou muito bem. Acho que o negócio... Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, só a câmera que fechou, acho que por conta da internet. Eu acho que foi, porque a tela também ficou preta, e aí voltou. Mas estamos te ouvindo. Então, assim, acredito que é bem isso. Existem homens bem legais que estão dispostos a ajudar, existem mulheres também que estão dispostas a ajudar, e é isso, assim. Infelizmente, ainda não temos maioria, né, no mercado, sendo mulheres, mas está crescendo e a gente tem que se apoiar uma nas outras para poder mudar esse jogo. Não é que a gente quer tomar o lugar dos homens. A mulher está onde ela quer e pronto, ela trabalha com o que ela quiser também, assim como o homem tem esse direito, a mulher também. Então, é bem por isso aí. Acho que em qualquer área acaba acontecendo certas situações desagradáveis um dia ou outro. E sejam gentis, gente. Quando vocês estiverem lá, ajudem quem está começando. É verdade. Eu estou no meio do caminho, não estou começando, não estou lá ainda também, mas sempre ajudem quem está abaixo de vocês, ou acima também, se precisar. Mas, principalmente, quem está abaixo geralmente sofre mais, sabe? Então, ajudem quando puderem. É verdade. Obrigada, meninas, pelas palavras. Vocês estão ajudando, provavelmente, algumas pessoas por estarem aqui hoje. Sério, muito obrigada por compartilhar um pouquinho sobre esse lado, né, mais do mercado, né, como é ser mulher nesse mercado. E eu vejo bastante pessoas que estão migrando de área, de algumas áreas, principalmente saúde, que estão indo para dados. E eu gostaria de perguntar, assim, um pouco, como a ciência de dados é aplicada em diferentes setores? Por exemplo, saúde, finanças, marketing. Tá. Vamos falar, assim, da questão da saúde, né? Na questão da saúde, hoje a gente tem um dado nosso, né? Seja pressão, seja oxigenação,
Todos esses dados, eles podem nos auxiliar a prever doenças ou não, né? Ou prever que, você pode, você pode ou não, tem a probabilidade de você, por exemplo, infartar, desenvolver um câncer, alguma coisa assim. Então, hoje a gente tem esses dados, né? E como é evidência, e aí, assim, a gente vai ter a referência do paciente, né, da pessoa com ela mesma. E aí a gente vai ter ali um grupo de dados dessa pessoa, onde a gente vai conseguir prever algo baseado nas características, nos fatores. Então, a ciência de dados, hoje, eu vejo ela como um aliado na saúde para a gente melhorar o nosso bem-estar também. Já teve vários casos que a gente viu que teve pessoas que, porque estava utilizando um smartwatch, ela soube, por exemplo, que ela poderia vir a ter um infarto, e ela correu para o hospital, isso porque os batimentos cardíacos dela deu uma alteração ali, e ela tinha um histórico disso sendo muito bem coletado e analisado pelo aplicativo. Então, hoje, a ideia é trazer o responsável, o paciente como responsável da própria saúde, e a ciência de dados ajuda a gente muito nisso. Que aí não é simplesmente, se você continuar fazendo isso, tendo maus hábitos, privação de sono, não sei o que, vai acontecer tal coisa com você. Não, isso é conversa, isso nunca acontece comigo. Não é que vai acontecer, mas quando você analisa, quando você evidencia os dados, né, você consegue ali perceber tendências. E eu acho que a ciência de dados, né, os dados na área da saúde auxilia bastante nesse aspecto. Cassiano, só queria complementar do lado da engenharia. Eu sei que você vai falar de outras questões aí da ciência de dados para outros tipos de modelo. Mas dados de saúde, gente, é bem difícil de trabalhar, viu, como engenharia, porque a maioria não tem padrão. A grande maioria ainda dos órgãos de saúde não são a favor de sistemas, de catalogar no sistema o prontuário do cliente, eles ainda preferem papel. Então, assim, existe um grande desafio ainda na área da saúde, na parte de coleta desses dados e higienização, para daí sim poder ser utilizado em modelos. Então, é muito bom, é muito, na nossa visão de quem está em dados, meu Deus, é revolucionário, só que a gente tem um grande desafio que realmente bem difícil de esses dados serem criados, porque os médicos não são tão a favor de sistema, de tecnologia, e existe esse movimento contra, digamos assim, dentro dos órgãos de saúde, e ao mesmo tempo, quando existe, é colocado de qualquer jeito, sabe? Então, não tem muita padronização, assim, então, esse buscar toda essa estrutura para dados, para daí chegar na parte do modelo, na área de saúde, é bem desafiador, então, saibam disso. Mas eu vou deixar a Cassiana falar de outros modelos aí, financeiros e tudo mais, como é que a ciência de dados atua. Só para complementar, né? Hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade nessa questão dos dados da saúde, justamente por a gente não ter uma padronização de como que esses dados eles são de prontuários mesmo. De um lugar para outro acaba tendo uma diversidade de feedback, né? Então, acaba dificultando a padronização desses dados, apesar que o SUS hoje ele tem um projeto de padronizar esses dados da saúde, a gente está caminhando, vamos dizer que a gente está engateando, na verdade, né? Porque a gente sabe que nem todo lugar ainda a gente tem o prontuário digital, o prontuário que funciona como o SUS mesmo, né, descentralizado, e a qualquer lugar onde você for, você vai ser atendido e você vai ter seus dados ali preservados e coletados para posteriores análises, histórico e tudo mais, né?
Na questão de outras áreas, eu vejo as ciências de dados atuando na questão da área de finanças, por exemplo. A gente tem a possibilidade de aumentar, por exemplo, o ganho da empresa, o faturamento da empresa, baseado em dados. Nessa época do ano, a gente vendeu mais por causa disso. Não fica só naquela coisa assim que vocês já devem ter ouvido falar que correlação não implica em causalidade. E que assim, hoje a empresa X que vende sorvete, na época tal, ela vende mais sorvete por conta do calor. Ou talvez seja porque simples, ou então porque é por causa do calor, ou é porque, por exemplo, o marketing deles é muito bom. Então, a gente consegue verificar isso através dos dados, né? Fazer uma análise sazonal ali para poder verificar o que está faltando, então, para a gente emplacar melhor os nossos produtos em determinada região, em determinado segmento. E a área de dados, ela ajuda a gente a fazer essa análise. Só complementando, teve algum case, eu não lembro qual era a empresa, gente, de cabeça, mas que verificou que pessoas que compravam, acho que era fralda, geralmente compravam cerveja, algo do gênero. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram esses dois produtos próximos no local. E vendeu a rodo, porque a pessoa já pegava tudo no mesmo lugar, né? Então, existe esse lado. Existe um outro lado também, Cassiana, que eu já vi acontecer numa empresa que eu trabalhava, que era a questão de tentar prever ali, né, fazer um modelo de previsão sobre a questão do faturamento da empresa, mas para evitar um fechamento da empresa, sabe? Então, ficar monitorando ali, tentando prever qual seria o faturamento da empresa no próximo mês, enfim, daqui 6 meses, para tentar ali fazer essa previsão de evitar ali o fechamento da empresa, né? Então, baseado nos dados históricos ali que a empresa tinha de faturamento. E também entender, como a Cassiana disse ali, nesse mês a gente fatura menos, porque de fato é janeiro, todo mundo já gastou ali o que tinha para gastar em dezembro, então janeiro o pessoal já não compra tanto. Então, já entender que, ok, janeiro o faturamento vai ser menor. Então, a gente pode ficar tranquilo que a gente vai bater a meta no final de ano. Janeiro só é um mês ruim mesmo. Então, para dar essa tranquilidade também para a empresa, né? A financeira é muito relacionada a isso mesmo. De modo geral, assim, os supermercados, né? Se a gente for que a Isadora falou sobre colocar as fraldas próximo de cerveja, é muito real. E se a gente for olhar a questão de como é que as prateleiras do supermercado e como que as gôndolas próximas do caixa são dispensados tais produtos. Americanas, né? As lojas americanas, por que eles sempre fazem aquele corredor gigantesco cheio de chocolate, bala e afins? Aquilo lá, tipo, se a gente for pensar desde antes já existia esse estudo assim de dados. Não, se a gente colocar isso aqui, a venda desses produtos vai ser maior. Se a gente deixar lá próximo dos produtos de limpeza, por exemplo, se a gente colocar bala perto do produto de limpeza, a gente não vai ter um ganho tão grande se a gente colocar próximo do sorvete, próximo do chocolate. Então, assim, a gente vê pequenas aplicações no nosso dia a dia, e isso tudo é dado, isso tudo é estudo, né? Tudo é baseado em dados, em fatos mesmos. Então, são sutis projetos, né, pesquisas que faz a diferença, a gente vê o quanto que os dados eles já estão tão inseridos na nossa vida. Ótimo, meninas. Eu queria perguntar também sobre uma coisa que eu acho que tem crescido bastante, que é a inteligência artificial. Eu queria saber um pouco qual é o papel da inteligência artificial e o aprendizado de máquina na área de dados.
Interessante. Eu tô também para descobrir, mas vamos lá, né? Falar sobre o que eu sei. Eu sei que a inteligência artificial, ela é uma área e machine learning está dentro dessa área. Então, assim, a gente utiliza modelos de machine learning para poder gerar uma inteligência artificial. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, são inteligências artificiais que não são gerais ainda, né, de aplicações gerais, por exemplo, de um robô que cozinha para você. Acredito que a gente está bem longe disso ainda acontecer, mas é um crescimento, assim, né, que eu vejo da, da área também, né, assim, a gente ter pequenos robôs fazendo algumas atividades mecânicas para a gente, por exemplo, se a gente for pegar essa questão acadêmica, a gente tem que entregar um trabalho, um relatório, a gente tem que entregar uma dissertação, a gente tem que entregar um artigo, e aí a inteligência artificial, a gente já vê isso, tem algumas que elas já entrega para você toda a estrutura de um texto, baseado numa revista, né, baseado no projeto lá da faculdade, de como é que é a estrutura do modelo. E aí esse trabalho mecânico fica por conta da inteligência artificial, né? Hoje a gente vê essa inserção na área também da academia, onde a gente tem a inteligência artificial te mostrando sobre um determinado assunto quais são os artigos mais relevantes. Ela vai e você faz uma pergunta para ela fala, olha, que esses aqui são os artigos mais relevantes da área que você está procurando, esses aqui são os resumos desses artigos, isso te atende? Então, assim, eu vejo a inteligência artificial sendo uma ferramenta, tá, para auxiliar nós, enquanto humanos, e deixar a nossa carga cognitiva centrada para trabalhos humanos e trabalhos mecânicos, ficando por conta das inteligências artificiais. E é isso, assim, que eu vejo. E, Isadora, complemente, por favor, porque... Sou bem leiga nessa área também, mas vamos lá. Na área de engenharia, eu vejo muito, justamente bem o que a Cassiana falou, assim, a inteligência artificial ela sendo uma ferramenta mesmo de auxílio, e não necessariamente vir para tomar conta aí dos nossos cargos, não é isso. Mas na parte de engenharia, eu vejo ajudando muito ali na parte de modelagem automatizada, então conseguir automatizar o processo de modelagem, ou ele sugerir uma modelagem melhor ali, otimizar processamento. Então, na engenharia, a gente precisa muito, principalmente quando você trabalha com cloud, né? Porque existe modelos cloud e modelos on-premise. Eu nunca trabalhei com on-premise, então não sei responder. Mas na parte de cloud, geralmente o seu custo de pagamento no final do mês, ele geralmente não é por usuário, ele é por uso, né? Então, você precisa ter muito cuidado com o que você sobe, com o que você liga e com o que você deixa rodando. Então, a gente precisa ter muito esse monitoramento de subir um cluster, utilizar, desligar, porque se você deixa ele lá ativo, ele vai ficar custando o mês inteiro, e aí o faturamento no final do mês, assim, vai dar para chorar ali. Então, a IA ela pode ajudar muito nisso, de fazer esse monitoramento e autodesligar, talvez se você integrar ali com um microserviço. Então, você conseguir utilizar a IA em tarefas que você tem que hoje ficar olhando e ali no dedinho desligar, ligar, desligar e ligar, hoje é muito útil, assim, né? E também para otimizar códigos. Às vezes você escreve um código, você entendeu aquele código, mas às vezes ele não está tão eficiente. Então, garantir ali,
existe uma forma mais eficiente de fazer isso, pensar em outras alternativas. Gente, não peçam para a IA criar o código para vocês, porque assim ninguém vai aprender. Mas a partir do momento que você fizer o código e você entendeu aquele código que você fez, dá para pesquisar se dava para otimizar, se dá para utilizar. Pesquisa tanto com a IA quanto com os seus colegas. Então, assim, usar como uma ferramenta auxiliadora mesmo nesses processos que hoje são muito rotineiros, que ocupam muito nosso tempo, por serem literalmente rotineiros, né? São tarefas básicas, mas que você tem que fazer toda hora, tem que estar ali atento. Então, utilizar a IA para esse tipo de coisa, eu acredito que é o que vem ajudando aí também na engenharia, né? Então, otimização de processo, na parte de modelagem ali, ele sugeria algumas questões ali que você pode otimizar também, que você pode modelar. Então, todas essas questões ali, mas com certeza uma ferramenta auxiliadora e não uma ferramenta principal, né? Você sempre tem que ter o teu contexto, a tua base do que você está fazendo antes de partir para uma IA ali. Só para complementar, experimentem, agora que vocês estão estudando e tal, experimentem utilizar essas ferramentas de IA para serem professores de vocês. Você vai estar estudando lá e faz seu código, aí seu código deu um erro. Você não sabe o que é. E, assim, uma coisa que tem me auxiliado bastante e eu tenho ganhado tempo e produtividade antes a gente pegava o erro, jogava no Google e ficava lá procurando, entra num fórum, porque o seu erro, todo mundo já teve, alguém já teve o seu erro, você não é o alecrim dourado que está tendo um erro diferenciado. Então, aquilo ali já foi comentado. O legal por exemplo, do chat GPT, eu até chamo ele de Gepeto, eu chego para ele e falo, olha, o meu código é esse, eu estou tentando fazer essa situação, apareceu esse erro. Por que esse erro aconteceu? Ele te conta tudo e, assim, ele é perfeito para isso. Ele te dá todas as orientações, ele fala, olha, esse parâmetro aqui ele está errado, verifica isso, talvez a variável de ambiente assim está errado por conta disso, e ele vai te dando pistas. Então, essa ideia de utilizar, tem gente que está falando, porque agora todo mundo vai utilizar inteligência artificial para poder ficar fazendo os códigos nas empresas, então vai acabar com a profissão programador, todos serão substituídos pela IA. Na verdade, não. Deixe que a IA faça bastante código, porque assim a gente vai ter ainda muita gente tendo que trabalhar para consertar erro da IA, porque a IA, ela generaliza. Então, assim, cada código vai estar ali dentro do seu contexto. Ainda que ela faça algo parecido, você vai ter que alterar uma coisa ou outra. Por isso que é importante, né, a gente saber exatamente o que o código está fazendo, entender cada parâmetro dele e tudo, para poder pedir essa otimização, né, no código, igual a Isadora comentou, da IA. Eu só ia complementar que, assim, nesse momento de estudos, como a Cassiana falou, isso é muito importante. Mas, quando você está em empresas, gente, chat GPT nem sempre vai ajudar. Por quê? Porque, geralmente, em empresas existem regras, né? Existem seguranças. Então, você não pode, geralmente, tá? Nas empresas, pelo menos, que eu trabalhei, você não pode expor esse teu código para uma ferramenta externa, porque o chat GPT, ele guarda cache, ele guarda essa informação que você está colocando lá. Então, isso é considerado um vazamento de informação, um vazamento de dados da sua empresa. Então, sempre que forem querer utilizar um chat GPT dentro com o código da empresa, seja para qualquer coisa, verifiquem antes com os seus colegas, com a empresa, se isso é possível, se não é. Depende da empresa, vai liberar, eu acho que sim, mas as que eu trabalhei não liberam. Então, assim, algumas têm a API do chat GPT já integrado dentro do ambiente da empresa, aí é outros 500, aí você vai trabalhar de outra forma com o chat GPT, não é a forma que todo mundo aí conhece, mas só colocar esse disclaimer, né, que se a empresa... se a empresa não libera, não façam, porque isso é vazamento de dados.
E aí, como é que a gente faz, então, para otimizar? Faz o modo raiz, como a Cassiana falou. Procura o erro no Google, porque o erro não vai vazar dado nenhum, é só o erro mesmo. E aí entra a questão que a Cassiana também pontou lá no início, né? O inglês. Porque os fóruns, a grande maioria vai ser em inglês. Então, estudem bastante inglês também. Mas é isso. Quando vocês estão estudando, eu citei o chat GPT porque, assim, às vezes nem sempre a gente tem alguém ali do nosso lado, a gente não tem um mentor, e isso custa. E a gente, quando está começando, a gente está ali com ferramentas gratuitas, né? A gente tem ali poucos recursos para poder estar investindo nisso. Então, eu falei que o chat GPT, ele te ajuda como um professor, Isso, não é, né, não é um assistente lá que está trabalhando, não é o estagiário que está trabalhando junto com você na empresa, ou o júnior, ou o sênior, ou o pleno, não. Sim. É o seu professor. Ele te ajuda a falar assim, nossa, esse erro aqui, ele está acontecendo assim, assim. Eu fiz tal coisa e apareceu esse erro. Por que está aparecendo esse erro? Quais são as possíveis causas desse erro? É o mesmo que você jogar no Google e buscar pelo Stack Overflow, e aí ele vai te falar. Mas eu não, assim, você não vai jogar o código propriamente. Você estando estudando, sem problemas. Mas se você está dentro de um contexto de empresa, realmente você tem que ter esse cuidado, justamente porque dados são sensíveis, existe ali aquela questão de segurança de contrato e tudo mais, e aí a gente não quer levar processo em ninguém, né? Então, mas para estudo, utilizem, abusem bastante, que vai ser bastante proveitoso, ganhar tempo, e frustração vocês vão ter sempre, e porque o aprendizado ele vem da frustração, né? Então, o chat GPT, ele meio que alivia esse lado da frustração. Você descobre logo por que aquele erro está acontecendo. Isso é bacana, assim, você ganhar produtividade nos estudos. Eu coloquei esse disclaimer porque eu já vi gente fazendo isso, tá? Dentro de Sim, empresa. jogando, tomar cuidado, bem lembrado, Isabel. Jogando código puro no chat GPT, ele, corrija para mim aqui, olha que legal. E aí deu ruim, entendeu? Então, é isso. Não, tá certo. Vou passar a palavra ali para qual nome, o que, Carla? Desculpa. Chat GPT? Será que é do chat GPT que ela quer? É assim que se escreve, eu acho. Isso, chat GPT. Isso. Passar para a Giovana, né? Para fazer perguntas. Bom, vocês comentaram, né, que o chat GPT, ele é mais uma ferramenta ali de auxílio para pequenas coisas. Acho que todo mundo já usou isso até no momento de estudos. Mas sobre ferramentas e softwares, quais vocês acham que as pessoas podem esperar ver no dia a dia de uma empresa? Tá, vou falar aqui da área de engenharia, tá? A área de ciência de dados eu tenho uma noção, mas não tanto vivência, então não vou saber dizer. Da área de engenharia tem bastante coisa, tá? Mas, assim, basicão, o core de tudo, depois vocês vão pegando outras coisas aí pelo caminho. Como eu disse, existem empresas que trabalham com on-premise, que é o que é on-premise, só para explicar, né? O on-premise é quando você tem um servidor local na sua máquina, na sua empresa. Então, tem aquela salinha lá com ar-condicionado a 18 graus menos lá, para manter aquela empresa, para manter aquele servidor, e tudo acontece ali. Então, se alguém desligar aquele cabo ali, a pessoa é demitida, entendeu? E aí é isso que acontece. Eu nunca trabalhei em empresas que funcionavam dessa forma. Eu sempre trabalhei com cloud, e aí cloud é onde a gente entra. O basicão da engenharia é saiba alguma cloud, independente de qual seja Azure, seja GCP, seja AWS, encontre alguma, recomendo começar somente por uma, não tenta aprender as três. Por quê? Porque o conceito de todas é o mesmo. Então, só vai mudar nome de ferramenta, por exemplo, no AWS, o data warehouse deles é o Athena. Na Azure, eu acho, ou na GCP, eles usam o BigQuery. Tudo é um data warehouse, é o mesmo conceito, só muda de nome. Então, saibam os conceitos de pelo menos uma cloud, então escolham alguma aí de preferência para começar os estudos. Python,
bastante Python ou PySpark, que é um derivado ali de Python, digamos assim. SQL até entra, dependendo de como você vai trabalhar, se vai criar bot, se não vai criar bot, enfim. Entra a parte de SQL ali também, do basicão. E, gente, eu acho que é isso, assim, conceito de cloud bastante ali. Então, o que é uma ETL? Como é que eu divido essa ETL em camadas dentro da cloud? Por exemplo, hoje eu trabalho com camada de raw data, existe a parte de bronze, silver e gold, então a gente entra com o dado puro, depois a gente coloca o esquema dentro dele, aí a gente modela o dado e aí depois a gente joga o dado para a produção para todo mundo utilizar. Então, esses conceitos de camadas de ETL, o conceito de cloud, o conceito de cluster, todos esses conceitos, se você já souber o conceito e como utilizar ele num case básico, você já consegue se virar na engenharia de dados. Então, se souber Python, SQL e alguma nuvem ali, você já vai se dar muito bem. O resto depende de cada empresa, de cada contexto. Por exemplo, hoje eu mexo com questões de quase de DevOps ali, entendeu? Então eu tenho que ver processamento, tenho que mexer com Terraform, hoje eu mexo com Kafka, que daí é processamento em streaming, e aí entra em outras camadas da cebola aí da engenharia de dados. Mas básico é isso mesmo, esse é o core ali, você já consegue uma vaga aí de júnior, acho, ou de estágio, enfim, sabendo essas questões. Pelo que eu tenho visto, eu diria que para as áreas de analista e cientista também, né? O Python, tem algumas empresas que, se você tem o domínio do R, né, que é uma linguagem que vem da academia, também é bem parecido com Python. Então, Python, SQL, o próprio Excel, a gente não pode esquecer do Excel. Power BI. Notebook também, né, Cassiana? Como? Jupyter Notebook, acho que na tua área é utilizado, né? Isso. Que é uma ideia, mas tem muita gente que tem dificuldade de usar, porque ele é um pouquinho diferente de outras ideias aí, que é, sei lá, um VS Code ou coisa do gênero. Acho que o Jupyter também utiliza bastante ali. O Jupyter Notebook, ele é maravilhoso porque você consegue fazer o seu código e testar ele ali, ver a visualização dele, ver as coisas acontecendo. Não precisa mocar nem nada, né? Ele já te mostra. É diferente de, por exemplo, do script, onde você tem um código gigantesco e você precisa rodar ele inteiro para poder ver aquilo acontecendo. Então, o Jupyter Notebook é uma ferramenta assim de bolso do cientista de dados, eu diria até do analista também, onde você consegue fazer suas análises, as suas explorações, e aí você tem a visualização ali, o comportamento instantâneo, né? Você consegue visualizar, e até essa questão de erros, quando aparece erros, você também consegue visualizar, porque você trabalha, vamos dizer assim, de fórmula modular. Se a gente está fazendo uma análise exploratória dos dados, no primeiro momento a gente vai carregar esses dados para a gente começar a mexer neles. Então, a gente carrega primeiro no Jupyter Notebook, roda o código. Deu problema, né? Apareceu um erro, o que está acontecendo? Sei lá, às vezes a forma com que você chamou o banco, né, de dados, seja do URL, ou próprio um computador, onde você está extraindo a sua fonte. Às vezes os comandos que você passou está errado, ele já te mostra. Deu certo, consertou, vamos para a próxima etapa. Agora, então, a gente vai começar a fazer a visualização dos dados de forma bruta, ver como que esses dados se comportam, o que a gente tem. A gente vai ver a descrição dos dados, a gente consegue ver se tem dados... Tem que usar o print, o famoso print, def, show, quando é no Isso. Então, assim, o Jupyter Notebook é maravilhoso para a gente trabalhar essas questões, tanto o analista de dados quanto o cientista. SQL também, e Power BI, tem o Tableau, tem o Locker Studio,
E aí eu acho que vai depender do ambiente que você está, né? Tem outros bancos também que algumas empresas utilizam, vai depender da empresa, se é banco fechado, se é aberto. Então, assim, no geral, é dominar essas ferramentas fundamentais abertas aí, né? Linguagem Python, SQL, Excel, Power BI e afins, e a parte de engenharia, como a Isadora falou. Eu acho que o core dos três é Python e SQL. É. Aí, dependendo para onde você quer ir, se for para engenharia, aprende um pouquinho de cloud. Se for para a parte de ciência de dados, aprende um pouco ali sobre estatística, sobre o Jupyter Notebook, até às vezes um R, um pouquinho. Mas R depende muito da vaga ainda. Mas aprende mais para esse lado aí de análise de dados, esses conceitos de modelagem ali do modelo, né? E aí, para análise de dados, eu recomendo essas ferramentas de DataVis, né? Até para engenharia, a gente tem que saber alguns conceitos, mas, assim, a gente tem que saber conceito. A gente não cria Dash, a gente só se comunica com a área. Mas, assim, daí, Dash você pode criar, como a Cassiana disse, no Power BI, no Looker, no Tableau, na AWS tem até, hoje eu participei de uma, hoje não, ontem, acho, de uma apresentação que a AWS está com uma ferramenta interna deles de DataVis também. Então, assim, ferramentas de visualização para quem quer ir para análise de dados, além do SQL e do Python. Mas SQL e Python acho que é o core das três áreas. E o próprio Python, né, tem esses pacotes, as bibliotecas de visualização, tem Matplotlib, tem Seaborn, PyPlot, tem dados, né? Para visualização, para a questão de manipulação, a gente tem o Pandas, né? Aí, se você está trabalhando com um volume maior de dados, agora está sendo difundido o Polars, que é um Panda mais robusto, um pouco. Tem o próprio PySpark. A gente, para grande volume, a gente usa PySpark. Então, depende muito do contexto, mas, assim, no início, saber isso, esses conceitos, como a Isadora falou, é o core da área, assim. Você tem que saber, interseção de todas as áreas, aí depois você acaba pegando caminhos diferentes, mas saber Python, SQL, eu acho que é fundamental para qualquer uma desses cargos. Muito obrigada, meninas. A gente está encaminhando um pouquinho para o final. Eu queria dizer, se alguma das participantes quiser fazer alguma pergunta, ou mandar aqui no chat que a gente passa para as palestrantes. E enquanto o pessoal vai me mandando as perguntas, eu queria fazer a última, que é basicamente qual dica vocês dariam para qualquer mulher que quer entrar na área de dados, seja a área acadêmica ou de engenharia de dados, mais para o lado do mercado mesmo? Tá, eu acredito que isso aí de uma forma geral, tá? O autoconhecimento, ele é muito importante nesse sentido, porque a gente vai saber identificar qual a área que você quer seguir, né? Seja como analista, seja como cientista, seja como engenheiro. Ainda que a gente precise ter uma comunicação, né, que seja aí, vão falar o elo das três áreas, eu acho que a gente tem que saber disso. Eu diria para vocês não desistirem, porque o caminho realmente ele é árduo, tá? Fique com a seguinte frase: você não está correndo uma corrida de 100 metros, você está correndo uma maratona. Então, vai por pequenas baby steps, dividir para conquistar nunca fez tanto sentido, e nessa área, né, de TI, de programação. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, né? Porque aqui apareceu que a rede deu problema, né? Chuva. E então acho assim, continuem, se apeguem na comunidade, nas pessoas que estão ali dispostas a ajudar, vai aos pouquinhos.
E eu acho que é isso. Acho que essa questão do autoconhecimento eu recomendo muito mesmo, porque eu entrei no mercado de TI, não foi pela área de engenharia, eu acho que na época nem existia uma área propriamente dita engenharia, mas a partir do momento que existiu, na verdade, assim, minha paixão começou pelo banco de dados, né? Eu falei, nossa, legal. E aí eu falei, quero trabalhar com dados, só que só existia ciência de dados. Eu falei, cara, isso não é para mim. Não é, e eu não sabia que não era, porque eu nunca gostei de estatística. E eu já fiz curso de estatística, minha segunda graduação é em ciência de dados, pela falta de ter engenharia de dados, tá? Não foi porque eu gosto de ciência de dados. E eu sabia que não era para mim, mas existem pessoas que são apaixonadas por isso, assim como a Cassiana. Então, você entender o que você gosta e o que você não gosta é primordial para você não perder tempo dentro da tua carreira. Então, assim, eu atuei em várias áreas que não tinham nada a ver com a engenharia, mas que me complementam hoje na engenharia. Então, eu passei pela área de análise de sistemas, onde eu aprendi programação e banco de dados. Eu aprendi a parte de data quality, governança, que hoje é muito cobrado, principalmente em vagas para fora. Então, assim, áreas que foram complementando, justamente porque essa área de engenharia ainda não existia, né? Não era muito difundida, mas eu tinha na minha mente qual a área de dados que eu queria atuar um dia. E isso fez eu não perder tanto tempo no meu caminho, né? Tentando, por exemplo, ser cientista, me frustrando, e depois vou lá ser analista, putz, montar a Dash, eu não sou muito criativa, e não sei o que, e me frustrar para depois chegar na engenharia. Então, você saber o que você já não vai muito com a cara, assim, é bom. Mas eu acho que o meu grande conselho mesmo seria participem de eventos, se apoiem na comunidade, porque em qualquer área da nossa vida, quando a gente tem filho, quando a gente está no nosso primeiro emprego, quando a gente vai sair da casa dos pais, a gente sempre precisa de uma rede de apoio, sempre. Sem rede de apoio, provavelmente você vai desistir na primeira pedra que vier, assim, você vai falar, não é para mim. Eu vi esses dias num grupo, não sei qual dos grupos da comunidade foi, as meninas falando, nossa, eu me sinto tão burra quando dá erro, mas eu me sinto tão inteligente quando funciona. E eu sinto dizer que este sentimento não é porque você está iniciando, não é porque você é júnior ou estagiária. Esse sentimento vai vir até quando você se tornar, sei lá, líder de time, sabe? Você sempre vai duvidar da sua decisão, você sempre vai pensar, putz, será que é para mim? Será que não é? Será que eu deveria mudar? Será que a decisão que eu estou tomando está certa? E aí você sai, toma um café, volta, o erro está resolvido, e você fala, nossa, era aqui que eu deveria estar mesmo, sabe? Então, assim, esse sentimento não passa, sabe? Não passa, sempre vai ser assim. E aí, é por isso que eu falo da importância da rede de apoio, da comunidade, de ir em evento, de conversar com as pessoas, porque você vai ver que essa luta é de todo mundo, sabe? Vai vir outra e vai falar, putz, eu também me sinto assim. Putz, eu já tô há anos no mercado, querido, não vai passar, sabe? Então, assim, você vê que tem outras pessoas que estão em diferentes contextos, diferentes idades, diferentes vidas, estão passando pela mesma situação. E aí você fala, tá, não tô sozinha, vou continuar aqui a minha estrada, sabe? Então, se apoiar nessas comunidades, no evento, ajuda muito, assim. Foi uma coisa que me ajudou muito, porque... Ai, gente, porque eu sou bem sozinha, assim, em questão de pessoas femininas ao meu lado. Eu tenho, sei lá, meu namorado, meu pai para me apoiar, assim, sabe? Então, e aí eu trabalho com muito homens, então essas comunidades me ajudam bastante, assim, sabe? Eu vejo que, caraca, eu já passei por isso, ou outras situações eu não passei, e eu penso, um dia eu posso passar, e a gente se ajuda, sabe? Então eu tô muito feliz de hoje ter vindo aqui também, porque eu tenho medo de falar em público, e foi bem tranquilo. Mas eu sempre tive muito essa vontade de partilhar conhecimento, de receber conhecimento das outras pessoas também. Mas é isso. Vão em eventos, viu? Eventos ajudam muito a entender o que as empresas estão precisando, as empresas veem o teu nome, você se apresenta para outras pessoas, às vezes alguém que você conhece no evento tem uma vaga na empresa, e aí ela, enfim, te indica, ou ela te mostra a vaga. Já aconteceu muito comigo, inclusive no último evento aí que eu fui, 3 empresas não vieram falar comigo, não estou falando isso assim, ai, nossa, 3 empresas vieram falar comigo, é isso.
Mas eu conversei com 3 empresas que falaram, olha, estamos com a vaga aberta, se você tiver interesse, não sei o quê. Por quê? Porque eu fui lá, apresentei meu perfil, a empresa veio, apresentou a vaga. A gente teve umas ali que eu até fiz entrevista na época, porque eu estava precisando ali de emprego e tudo mais. Então, assim, evento é muito bom para esse tipo de coisa, para a gente perder medo, para a gente conversar, fazer uma resenha ali, porque sempre rola um happy hour depois nesses eventos. E é isso, gente. Eu acho que essa é a minha dica. Se apoiem, tenham rede de apoio dentro das comunidades, se apoiem bastante. Só para complementar, né, para quem está começando, e mesmo a gente, né, mas a gente já está bem calejado das frustrações, igual a Isadora falou. Mas para quem está começando, falar assim, nossa, mas eu sou tão burra, não estou vendo, isso assim, não sei o quê. Isso aí é só a impostora que está no seu ombro e está falando, larga, vai lá ficar à toa, não faz isso, não sei o quê. E assim, aquela insegurança que a gente tem, porque a gente vem de um meio, né, que a mulher sempre tem que se provar mais, para 2 vezes mais, para falar que dá conta e tal. E quando a gente está começando, a gente parece que isso fica mais imposto na gente mesmo, assim, é intrínseco da gente. Nossa, eu não dou conta, fulano de tal, olha lá, ó, já fez isso, aquilo outro, e tá lá, começou na mesma época que eu, mas por quê? Porque às vezes a pessoa ela é despachada. Ela tem a insegurança, ela tem o medo, mas ela vai com medo mesmo. Ela tem a sua rede de apoio, ela pertence a uma comunidade. Isso aqui que a gente tem hoje é muito precioso, é muito valioso, né? A gente ter esse sentimento de pertencimento, de ter pessoas que passam pelas mesmas situações, pelas mesmas frustrações, cada um no seu contexto de vida. E é legal a gente poder compartilhar. Então, assim, no início, a síndrome do impostor, ele é bem... Ele tenta ser nosso aliado, porque a gente sempre se frustra, fica ansioso por, às vezes, não conseguir fazer aquilo de imediato, mas continua, porque o conhecimento, o aprendizado, ele é construído cada dia, né? Às vezes hoje você viu, tá no erro, nossa, aí depois você tomou o café, voltou, olhou, o negócio funcionou, você fala assim, foi mágica? Não, é porque você deu uma esparecida na cabeça, e aí você falou assim, lógico, tava faltando essa vírgula aqui, ó, por isso que o negócio não ia funcionar. Então, assim, não se apeguem à impostora, a insegurança que às vezes está ali do nosso lado. Se apegue às pessoas da comunidade, se apegue às pessoas que te apoiam, né, aquelas que estão em transição de carreira, aquelas que estão iniciando agora também. Se apegue a essas pessoas que estão dispostas a te ajudar. O resto vem com o tempo. Só para a gente ir finalizando, que já está, acho que, estourando bastante tempo aqui. Isso. Nessa questão, nem sempre o café vai ajudar, viu? Sair para tomar café e espairecer, voltar, nem sempre funciona, viu? Mas aí, o que eu recomendo, gente? Não tenham vergonha de pedir ajuda. Peguem, claro, não vão lá naquela pessoa que vocês já sabem que é uma pessoa que te tira para burra ou que vai ser grosso com você. Não vai nessa pessoa, pelo amor de Deus, não vai, entendeu? Vai naquela pessoa que você já sabe que é tranquila de pedir ajuda. Ou, às vezes, gente, joga ali na comunidade. Eu já vi várias meninas jogando na comunidade, não estou conseguindo baixar tal coisa, estou com tal erro. A outra colega já falou, não, vamos abrir um meet, então, eu te ajudo, sabe? Então, peçam ajuda, porque às vezes, aconteceu comigo várias vezes na última semana, de eu estar tanto tempo olhando para o mesmo código, o mesmo, que eu não via, literalmente, coisas assim, por exemplo, declarar uma função no Python, ter que colocar os 2 pontos, e eu esqueci dos 2 pontos, sabe? Aí eu falei, meu Deus, ou eu coloquei uma variável com S lá em cima, no plural, e depois lá embaixo eu chamei sem o S, aí eu falei, não creio, e tipo, eu perguntei para a mesma pessoa, em 2 dias diferentes, a pessoa deve ter pensado, meu Deus, o que está acontecendo? Você está dormindo em cima do código? E acontece, gente, porque às vezes teu olho está cansado, você está olhando para esse código há mais de uma semana, sei lá, há 2 dias, há 3 dias, não sei, dependendo do que você está desenvolvendo, e aí não adianta, você vai
tomar o café, vai voltar e o erro vai continuar porque o teu olho está cansado daquela mesma linha de código. Então, peçam ajuda, mas peçam ajuda para quem ajuda. É isso. Quem está disposto a ajudar. E não vai jogar na sua cara depois. Bom, meninas, eu gostaria de agradecer a vocês. As dicas foram extremamente valiosas, principalmente essa de pedir ajuda. Acho que a gente tem muito medo, às vezes, de pedir ajuda, mas saibam que a comunidade ali está aberta, né? O grupo de dados é bem movimentado e os outros grupos também. Então, qualquer dúvida, é só jogar ali por lá. E agradecer por vocês, porque é realmente muito valioso vocês estarem aqui partilhando um pouco da carreira de vocês e mostrando que, representando, né, que é possível chegar onde muitos aqui talvez queiram chegar futuramente. Então, eu queria agradecer também as meninas que participaram e vocês. E para a gente ir finalizando aqui, muito obrigada, tá, gente? A gente que agradece. É importante ter pessoas na sala. Eu entrei e falei, meu Deus, precisa entrar gente. Será que vai vir alguém? Porque sem as meninas o evento não acontece. Então, obrigada a todo mundo que disponibilizou também o tempo de estar aqui ouvindo a gente. Obrigada à comunidade de dar essa oportunidade, porque eu tenho muita, muita vontade mesmo de ser essa pessoa que palestra, que compartilha conhecimento, mas eu sou bem travada ainda para essas coisas, então esse tipo de evento me ajuda bastante, está me ajudando bastante. Então, obrigada demais pela oportunidade. Mais uma vez eu agradeço, né, o convite, agradeço a disposição de todas. Aqui agradeço a parceria da Isadora para falar um pouquinho, né, sobre esses assuntos pertinentes. Obrigada a vocês por terem tirado um tempo, né, numa terça-feira à noite, calorosa, para estarmos aqui calorosamente nos apoiando e seguindo em frente. Muito obrigada e boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.